O elevador de serviço do Hotel Vertente Grand subia sem fazer barulho, como sempre fazia quando Juliana Tavares usava a entrada dos fundos. Era um hábito construído ao longo de quase 10 anos. Entrar e sair dos próprios empreendimentos pela rota que os hóspedes nunca viam, pelos corredores que cheiravam a produto de limpeza em vez de perfume de lobby, pelos elevadores que tinham espelhos riscados em vez de espelhos polidos. Ela havia aprendido, mais cedo do que a maioria das pessoas aprende qualquer coisa importante, que ser reconhecida custava mais do que valia. O segurança do andar executivo assentiu com a cabeça quando ela saiu do elevador, discreto o suficiente para não olhar nos olhos, treinado o suficiente para não pronunciar o nome dela em voz alta, profissional o suficiente para fingir que não havia nada de incomum numa mulher de blazer escuro, saindo do elevador de serviço com uma pasta de couro sob o braço. Juliana passou por ele sem parar e virou à esquerda, em direção à sala de observação que ficava entre o corredor de manutenção e a entrada lateral do salão principal de reuniões. Era uma sala pequena, com uma única janela de vidro fumê que ocupava a parede inteira. Dali, qualquer pessoa podia ver tudo o que acontecia na sala ao lado sem ser vista. Juliana havia mandado instalar esse vidro 5 anos antes, quando o hotel havia passado por uma reforma, e havia explicado para a equipe de arquitetura que era para fins de treinamento de equipe. Não era mentira. Era apenas uma verdade incompleta, como a maioria das explicações que ela dava para coisas que não queria explicar completamente. Ela colocou a pasta sobre a mesinha de canto, tirou o segundo celular do bolso interno do blazer e conferiu as mensagens antes de olhar para o salão. O segundo celular tinha um número que só 6 pessoas no mundo conheciam. Era um Nokia simples, sem aplicativos além do básico, comprado em dinheiro vivo numa loja do centro 3 anos atrás e trocado por um modelo idêntico a cada 18 meses. Rodrigo, seu diretor jurídico, havia mandado uma atualização. A reunião de parceria com a construtora Resende estava confirmada para as 14 horas. Juliana guardou o celular e levantou os olhos para o vidro, e então parou de respirar. Leonardo Braga estava sentado à mesa oval do salão de reuniões, de terno cinza, com a gravata listrada que ela havia dado de presente no aniversário de 40 anos dele. Numa manhã de março, em que eles haviam tomado café juntos, numa padaria perto de casa, porque ele havia dito que preferia um café a qualquer coisa mais elaborada. Ela havia achado isso charmoso na época. Havia anotado mentalmente como uma das coisas que a faziam gostar dele. Mas não era o terno, e não era a gravata, e não era nenhuma memória de padaria que fez o ar sumir dos pulmões dela naquele momento. Era a mão de uma mulher sobre a mão dele. O toque era leve demais para ser acidental e firme demais para ser casual. A mulher tinha cabelo escuro até os ombros, cortado com aquela precisão que custava caro e parecia natural. Unhas vermelhas, que ela apoiou sobre os dedos de Leonardo com a confiança de quem já fez esse gesto muitas vezes antes. Ela estava inclinada em direção a ele por sobre a mesa. Não muito. Apenas o suficiente para que qualquer pessoa que a observasse de fora entendesse, sem possibilidade de dúvida razoável, o que aquela inclinação significava. Juliana ficou parada. Não bateu no vidro. Não pegou o celular para ligar para ele. Não fez nenhuma das coisas que alguma versão mais jovem dela teria feito. Porque essa versão mais jovem havia sido, por necessidade e por escolha, substituída por alguém que havia aprendido a colher informação antes de reagir. Informação coletada em silêncio valia mais do que qualquer reação feita no calor da hora. E ela havia pago o preço de aprender isso numa situação profissional muito antes de precisar aplicar o aprendizado numa situação pessoal. A mulher de cabelo escuro disse alguma coisa e Leonardo riu. Era o riso que ele usava quando queria agradar alguém. O riso que vinha do pescoço em vez do peito. O riso que ele produzia quando estava em modo de performance social. Juliana conhecia esse riso de cor porque havia anos que ele não usava outro riso na presença dela. Havia anos que ela não conseguia lembrar quando tinha sido a última vez que ele havia rido do jeito que ria quando não estava tentando ser nada para ninguém.
Um dos gerentes do hotel entrou no salão com documentos numa pasta azul marinho com o logo do Hotel Vertente Grand impresso no canto superior direito. Juliana reconheceu a pasta imediatamente. Era o modelo usado para contratos de parceria. A versão que a equipe de hospitalidade usava quando uma negociação havia avançado o suficiente para merecer papel. Ela sabia o que estava dentro daquela pasta sem precisar abrir. O projeto de Santa Catarina. A nova ala de hospitalidade que o Grupo Solaris estava desenvolvendo no litoral norte, um empreendimento que havia levado 2 anos de planejamento e que representava o maior investimento individual do grupo nos últimos 5 anos. A construtora Resende havia feito proposta para ser a executora da obra 3 meses antes. Era um contrato grande o suficiente para ser a diferença entre uma empresa que sobrevive e uma empresa que prospera. Juliana havia lido os relatórios financeiros da construtora Resende naquele mesmo mês e sabia que o fluxo de caixa deles estava comprometido há pelo menos 2 trimestres. Ela olhou para Leonardo de novo, para a mão da mulher sobre a mão dele, para o gerente do hotel, colocando a pasta azul marinho sobre a mesa com a descrição de quem foi treinado para ser invisível, e entendeu, com uma clareza que desceu pelo peito como água fria, que o marido estava tentando fechar um negócio com a empresa da própria esposa sem ter a menor ideia de que a empresa era dela. Juliana tirou o segundo celular do bolso, abriu a conversa com Rodrigo e digitou: adiar a reunião das 14 horas. Reagendar para a semana que vem. Não dar explicações ao interlocutor. A resposta de Rodrigo veio em 40 segundos. Feito. Tudo bem. Ela não respondeu. Guardou o celular. Pegou a pasta de couro e saiu pela entrada dos fundos, passando pelo segurança que assentiu com a cabeça de novo, descendo pelo elevador que cheirava a produto de limpeza, saindo pelo corredor que os hóspedes nunca viam. Do lado de fora, a tarde de São Paulo estava quente e barulhenta do jeito que só São Paulo sabe ser, e o carro estava esperando no ponto, combinado com o motorista, que também era uma das 6 pessoas, no banco traseiro do carro, com o trânsito da Faria Lima ao redor. Juliana ficou com o notebook fechado sobre os joelhos e os olhos na janela. Não abriu e-mails. Não atendeu às 2 ligações que vieram do escritório. Deixou a cidade passar e ficou pensando numa pergunta que não era retórica quando havia começado a não perceber. Não era autocomiseração. Era análise. Ela analisava problemas para entendê-los. E esse era um problema como qualquer outro, com causas identificáveis e consequências mapeáveis. E a única diferença era que esse problema tinha o rosto de alguém com quem ela havia construído uma vida. Leonardo e ela tinham se casado 6 anos atrás, numa cerimônia pequena num sítio no interior de São Paulo, com 70 pessoas e sem fotógrafo profissional, porque ela havia insistido que preferia assim. Ele era engenheiro civil, filho de uma família que tinha sobrenome, mas não tinha liquidez. Alguém que havia entrado na vida dela num jantar de negócios onde ele era o único que não estava tentando impressionar ninguém. Ela não tinha contado quem era. Não naquela noite. Não nas semanas seguintes. Quando ele pediu o número dela, ela deu o celular pessoal. Quando ele foi ao apartamento dela pela primeira vez, ela estava no apartamento real, não na cobertura que usava como escritório secundário. Quando ele pediu em casamento, ela havia chegado perto de contar 2 vezes, abrindo a boca e fechando de novo, porque havia algo naquela versão da vida. A versão em que ela era simplesmente Juliana, consultora de negócios sem nome famoso, que ela não havia conseguido abandonar. Depois do casamento ficou mais difícil. Depois de 1 ano ficou quase impossível. O silêncio havia virado uma arquitetura, e ela construía arquiteturas muito bem. O celular pessoal vibrou. Leonardo, chego mais tarde. Reunião que se estendeu. Ela ficou olhando para a mensagem por 15 segundos. Depois respondeu: tudo bem. Tem comida na geladeira. Guardou o celular e olhou pela janela de novo. De volta ao escritório. Ela pediu para a assistente cancelar os compromissos da tarde e chamou Rodrigo. Ele chegou com café que ela não havia pedido, o que era o sinal que ele usava para dizer que havia percebido, pela forma como ela havia enviado aquela mensagem do hotel, que algo havia acontecido fora do roteiro.
Ele colocou o café na mesa e sentou sem ser convidado. Juliana contou tudo em menos de 3 minutos. Rodrigo ouviu sem interromper uma única vez. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um momento. E ela conhecia. Esse silêncio era o silêncio de alguém organizando informações antes de falar. Não o silêncio de alguém sem palavras. A construtora Resende está no nosso radar de fornecedores desde o ano passado. Ele disse. Due diligence básica feita na época. Fluxo de caixa comprometido. Como você já sabe, o contrato de Santa Catarina seria a tábua de salvação para eles. Oi, Zai. A questão não é o contrato. Eu sei que a questão não é o contrato. Ele pegou a xícara de café dela, que estava intocada, e colocou um pouco mais perto dela num gesto que era ao mesmo tempo prático e gentil. A mulher que estava com ele. Você sabe quem é. Não ainda. Mas vou saber. Quer que eu acione o departamento de inteligência de mercado? Fora dos sistemas. Por enquanto. Ela pegou o café. Estava quente. Quero entender antes de acionar qualquer coisa interna. Rodrigo assentiu sem comentar. Era por isso que ele era uma das 6 pessoas. Depois que ele saiu, Juliana ficou sozinha e abriu a gaveta do lado esquerdo da mesa. Dentro havia uma pasta fina que ela havia começado a montar 2 meses antes. Quando havia percebido que havia algo errado, mas ainda não sabia o quê. Extrato bancário com gasto num restaurante que ela nunca frequentou. Recibo de hotel, num fim de semana em que Leonardo havia dito que estava em obra em Campinas. Uma reserva de estacionamento num bairro onde ele não tinha motivo para estar numa quarta-feira à tarde. Ela não havia confrontado, havia coletado. Era uma característica que algumas pessoas interpretavam como frieza e que era, na verdade, a única forma que ela havia encontrado de sobreviver em ambientes onde reagir cedo demais significava perder tudo o que havia construído. Ela fechou a pasta, tomou o café e ficou olhando pela janela do 23º andar para a São Paulo, que se estendia em todas as direções. Indiferente e enorme. Havia construído muita coisa nessa cidade. Ainda não havia desfazendo nada, mas sabia, com a certeza tranquila de quem já tomou uma decisão antes de saber que a tomou, que isso estava prestes a mudar. A mulher de cabelo escuro chamava-se Renata Silveira. Juliana levou 48 horas para chegar a esse nome, sem acionar o departamento de inteligência de mercado, sem ligar para nenhum dos contatos que poderia acionar. Bastou observar com a atenção que anos de negociação haviam treinado nela, e usar os registros públicos que qualquer pessoa com acesso a um computador e paciência suficiente poderia consultar. Renata Silveira, 34 anos. Sócia e fundadora de uma empresa de consultoria chamada RS Estratégia, com sede numa sala comercial no Itaim Bibi, que ela havia visitado no Google Street View por 2 minutos numa tarde. Só para ter a imagem concreta. A empresa tinha 3 anos de existência. Nos 2 primeiros anos, o faturamento havia sido modesto, compatível com uma consultoria pequena, ainda construindo carteira de clientes. No 3º ano, o faturamento havia crescido de forma que os números, sozinhos, não explicavam completamente. O que havia crescido junto com o faturamento era a lista de clientes do setor imobiliário e de hospitalidade. Empresas que tinham, em comum, o interesse em se aproximar do Grupo Solaris ou de parceiros estratégicos do grupo. Juliana ficou olhando para esse padrão por um tempo considerável. Depois ligou para Rodrigo e disse: apenas encontrei o nome. Preciso do histórico societário completo da RS Estratégia. Tudo que estiver nos registros públicos, mais qualquer coisa que o nosso analista externo consiga levantar sem deixar rastro. Leonardo chegou em casa naquela noite mais cedo do que de costume. O que era? Juliana havia aprendido. Frequentemente, sinal de culpa e não de eficiência. As pessoas que têm algo a esconder às vezes chegam cedo demais para compensar o que aconteceu antes, como se a presença física pudesse funcionar como atestado retroativo de inocência. Ela estava na cozinha, mexendo uma panela de macarrão que já estava no ponto certo há 3 minutos, mas que ela continuava mexendo,
porque era um hábito nervoso que ela nunca havia conseguido eliminar completamente. O único hábito nervoso que havia sobrevivido aos anos de treinamento para não demonstrar o que estava sentindo. Ele entrou, jogou as chaves na bancada com o barulho familiar e disse cheiro bom com a voz que usava quando estava tentando ser normal. Macarrão, ela disse, quase pronto. Ele abriu a geladeira, pegou uma cerveja e encostou na bancada do jeito de sempre, olhando para o celular. Juliana viu o reflexo dele na janela escura porque era noite lá fora e o vidro virava espelho. E observou sem que ele percebesse que estava sendo observado. Ele estava digitando alguma coisa com aquela leve tensão nos ombros que ela reconhecia agora como o jeito que o corpo dele ficava quando estava respondendo mensagens que não queria que ninguém lessem por cima do ombro. Como foi? Ela perguntou. O quê? Seu dia. Normal. Ele guardou o celular. Bastante reunião. Ela desligou o fogo e foi pegar o escorredor. Alguma novidade no projeto de Santa Catarina? Houve uma pausa de meio segundo antes dele responder. Uma pausa que a maioria das pessoas não teria notado. Ainda em negociação, ele disse, mas evoluindo. Que bom. Ela escorreu o macarrão, com a água quente caindo na pia num barulho de chuva breve. E quando se virou para colocar a panela de volta no fogão, ele estava olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu classificar imediatamente. Não era culpa. Era algo mais parecido com avaliação. Você está bem? Ele perguntou. Estou. Ela colocou os pratos sobre a bancada. Por quê? Não sei. Você parece distante. Ela o olhou por um segundo. Estou cansada. Ela disse que era verdade. Semana passada. Ele assentiu, satisfeito com essa explicação, e foi se sentar à mesa. Juliana ficou de costas para ele por um momento, com as mãos paradas sobre a bancada, e respirou pelo nariz uma vez, antes de pegar os talheres e se juntar a ele para o jantar. O histórico societário chegou 2 dias depois. Rodrigo encaminhou o arquivo com uma única linha. Leia o anexo 3 antes de qualquer outra coisa. Juliana leu o anexo 3 na mesa do escritório, com o notebook aberto à sua frente e a porta fechada. Renata Silveira havia sido, até 18 meses atrás, sócia em outra estrutura jurídica, uma holding de participações chamada SR Investimentos, registrada em São Paulo, com histórico de operações no mercado financeiro. A SR Investimentos havia adquirido, 7 anos antes, uma participação minoritária no Grupo Solaris durante uma rodada de captação que Juliana havia conduzido quando o grupo ainda estava em fase de expansão acelerada e precisava de capital externo para financiar 3 projetos simultâneos. Era uma participação pequena, 4,2%. Na época, havia sido uma entre várias participações minoritárias que Juliana havia aceitado de investidores que não exigiam assentos no conselho e não colocavam restrições operacionais. O tipo de capital que entra silencioso e existe nos registros sem criar atrito no dia a dia, essa participação havia mudado de mãos ao longo dos anos, passando por 2 fundos intermediários num intervalo de 4 anos. E havia chegado, havia pouco menos de 2 anos, ao nome de Renata Silveira. Juliana leu aquela linha 3 vezes. 4,2% do Grupo Solaris, em nome da mulher que estava dormindo com o seu marido. Ela ficou parada com o tablet na mão por um tempo que não foi possível medir com precisão. Porque quando certas informações chegam ao cérebro de forma simultânea, o tempo funciona de maneira diferente. Não era choque, era o processo de reorganizar um mapa que havia acabado de revelar um território completamente diferente do que se supunha. Ela ligou para Rodrigo. Você viu? Ela perguntou quando ele atendeu. Vi. E tem mais. A voz dele estava quieta do jeito que ficava quando as notícias eram ruins o suficiente para merecer cuidado na entrega. Nos últimos 6 meses, a Renata Silveira fez 3 pedidos formais de acesso a documentos internos. Usando o direito de sócia minoritária previsto no Estatuto, os pedidos foram processados pelo jurídico dentro do prazo legal, sem nenhuma irregularidade no procedimento. Que documentos ela pediu?
relatórios de fluxo de caixa dos projetos de hospitalidade, contratos de longo prazo em andamento e a estrutura de governança do Conselho de Administração. Juliana ficou quieta. Ela está construindo alguma coisa. Ela disse, parece que sim. A questão é o quê? Isso eu preciso saber antes de me mover. Ela fechou o tablet. Aciona o analista externo. Quero rastrear o que foi feito com esses documentos depois que ela os recebeu. Qualquer movimentação de mercado que possa ser correlacionada com informação que só existia dentro dos nossos sistemas. Faz isso com cuidado máximo. Entendido. Uma pausa. Juliana, você está bem? Era a segunda vez em uma semana que alguém fazia essa pergunta. Estou trabalhando, ela disse, e desligou. Naquela tarde, Juliana tinha reunião de rotina com o Conselho de Administração para a revisão trimestral de resultados. Ela entrou na sala no horário exato, cumprimentou todos pelo nome, com a precisão de quem nunca confunde rosto com cargo, e abriu o notebook com os slides que havia preparado na noite anterior. Era uma apresentação que ela poderia ter feito dormindo. Os números eram bons. As projeções eram sólidas. A expansão de Santa Catarina estava dentro do cronograma e dentro do orçamento. Havia motivos concretos para que aquela reunião fosse tranquila. No meio da apresentação, quando chegou na sessão de estrutura societária e governança, ela fez uma pausa que durou 2 segundos a mais do que o planejado. Ninguém na sala percebeu. Era uma pausa interna. O tipo que acontece quando o cérebro cruza informações que ainda não haviam sido cruzadas completamente. 4,2%. Em circunstâncias normais. Era uma participação irrelevante. Não havia assento no conselho. Não havia poder de voto em decisões estratégicas. Não havia mecanismo formal pelo qual aquela participação pudesse afetar o funcionamento do grupo. Mas havia o direito de acesso a documentos. E havia o que podia ser feito com esses documentos fora dos muros do grupo. E havia, agora, a informação de que a detentora dessa participação estava construindo uma relação com o marido da presidente executiva do grupo. Ela retomou a apresentação e terminou a reunião sem que ninguém percebesse que havia algo além dos números na cabeça dela. Depois, quando os conselheiros foram saindo e as despedidas foram feitas, ela ficou sozinha na sala grande, com as janelas panorâmicas, e ficou olhando para a cidade por um longo momento. A peça que faltava era a motivação. Renata não estava fazendo aquilo por acaso, e estava fazendo muito mais do que simplesmente trair uma mulher cujo nome ela talvez nem soubesse. Havia uma lógica nisso, e Juliana precisava encontrar essa lógica antes de fazer qualquer movimento, porque mover-se antes de entender completamente o tabuleiro era o único erro que ela não podia se dar ao luxo de cometer. O jantar na casa da sogra era um ritual mensal que Juliana havia aceitado 6 anos atrás como parte do que significava ser esposa de Leonardo Braga. A última sexta-feira de cada mês. Sem exceção, a não ser por motivo de viagem ou doença. E mesmo então era esperado que ela mandasse uma mensagem de desculpas com antecedência suficiente para que Sônia não interpretasse a ausência como afastamento deliberado. Sônia Braga tinha 71 anos e morava num sobrado em Moema que havia sido do marido falecido e que ela havia mantido exatamente como estava desde a morte dele. Como se alterar qualquer detalhe do espaço pudesse apagar alguma coisa que ela não estava pronta para apagar. Havia 3 empregadas, uma coleção de fotos de família na parede do corredor que começavam nos anos 80 e chegavam até os filhos adultos, e uma capacidade de fazer comentários que feriam com precisão cirúrgica enquanto mantinham plausibilidade denegável. Juliana chegou no horário, com uma torta de limão que havia comprado na confeitaria que Sônia gostava. Leonardo chegou 10 minutos depois, com aquela expressão de quem está mentalmente em 2 lugares ao mesmo tempo. A mesa estava posta com uma baixela boa. Juliana notou isso antes de sentar a louça reservada para visitas importantes. Os taças de cristal, que normalmente ficavam no armário fechado, contou as cadeiras enquanto tirava o casaco. Havia uma a mais do que o número habitual de pessoas da família que costumavam vir nesses jantares. Renata Silveira chegou às 8h10 com uma garrafa de vinho tinto caro
e um sorriso que havia sido calibrado com cuidado para parecer espontâneo. Abraçou Sônia com a familiaridade de quem já esteve naquela casa mais de uma vez. Cumprimentou o cunhado de Leonardo com o nome, o que significava que sabia o nome, o que significava que havia sido apresentada antes. Quando chegou a vez de cumprimentar Juliana, o aperto de mão foi firme e o olhar durou 1 segundo a mais do que o socialmente necessário. Juliana, já ouvi falar de você. Renata disse. Que coincidência. Juliana disse. Eu também ouvi falar de você. Não era verdade no sentido em que Renata entendia, mas era verdade de um jeito que Renata não poderia saber naquele momento. E isso era suficiente. Durante o jantar, Sônia serviu Renata com uma generosidade de colher que raramente estendia a Juliana. Perguntou sobre os projetos de Renata com um interesse autêntico que demonstrava quando queria que alguém se sentisse bem-vindo. Riu das histórias de Renata sobre clientes difíceis, com uma espontaneidade que Juliana havia levado 2 anos para conseguir de Sônia. E mesmo assim, apenas ocasionalmente. Renata está ajudando a Leonardo com a construtora. Sônia disse, num momento em que estava colocando mais risoto no prato de Renata. Ela conhece muito bem o mercado de hospitalidade em Santa Catarina. É uma área que conheço há algum tempo. Renata disse, e olhou para Juliana com aquela atenção calculada. Você trabalha nessa área também? Juliana. Tenho alguns projetos relacionados, Juliana disse, com o tom de quem está fazendo conversa de jantar. Nada muito específico. Que tipo de projetos? Consultoria de gestão. Principalmente. Era a resposta que ela dava há anos para pessoas que não precisavam de mais do que isso. Coisas variadas. Renata assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta vaga. Mas havia algo no jeito como ela assentiu que Juliana registrou era o assentimento de quem arquivou a informação, não de quem a descartou. Leonardo estava quieto do jeito que ficava quando havia 2 conversas acontecendo ao mesmo tempo e ele não estava conseguindo seguir as 2. O cunhado falava sobre um apartamento que estava comprando. O filho menor de Sônia havia chegado depois com a namorada e estava pedindo mais pão. A namorada do filho menor estava no celular com a expressão de alguém que preferia estar em qualquer outro lugar. Juliana bebeu um gole de vinho e ficou olhando para a mesa. Havia uma certa qualidade surreal naquele jantar. A qualidade de uma cena que estava acontecendo em pelo menos 3 camadas simultaneamente. E que cada pessoa na mesa estava experimentando apenas uma camada sem saber que as outras existiam. Era uma experiência que Juliana havia tido com frequência ao longo da vida. Mas nunca numa situação tão pessoal. A gota d'água não veio durante o jantar. Veio depois. Quando os homens foram para a varanda com o café e as mulheres ficaram na sala, Renata havia ido ao banheiro. A namorada do cunhado estava no celular no corredor. Sônia e Juliana ficaram sozinhas no sofá de veludo azul pela primeira vez em anos, sem um amortecedor de presença ao redor. Sônia colocou a xícara na mesinha com um clique preciso. Ficou olhando para a xícara por um momento. Depois disse, sem preâmbulo e sem olhar diretamente para Juliana. Você devia pensar em ser mais presente para o Leonardo. Minha filha. Homem que trabalha com o nível de pressão que ele tem, precisa de uma mulher que esteja em casa quando ele chega. Juliana ficou olhando para a xícara de café que tinha nas mãos. Eu trabalho também. Sônia, ela disse, trabalhar é uma coisa. Sônia finalmente olhou para ela. E havia naquele olhar uma mistura de crítica genuína e algo que era quase preocupação, o que o tornava mais difícil de rebater do que crítica pura. Colocar a carreira sistematicamente na frente do casamento é outra. Uma mulher realizada profissionalmente não é a mesma coisa que uma esposa presente. Você acha que eu não sou uma esposa presente? Acho que o Leonardo está sozinho mais do que devia. Sônia pegou a xícara de novo. A Renata, por exemplo, trabalha muito também. Mas sabe o que é prioridade na vida de uma pessoa? O silêncio durou 2 segundos. Juliana colocou a xícara na mesa com um clique exatamente igual ao de Sônia. Levantou-se e disse, com licença, vou pegar água. Atravessou a sala sem pressa. Entrou na cozinha. Abriu a torneira e deixou a água fria correr sobre os pulsos. 30 segundos.
Era uma técnica que havia aprendido num livro sobre regulação emocional em ambientes de alta pressão, e que havia lido por razões profissionais e que se havia revelado útil por razões que o livro não havia previsto. Ela fechou a torneira, secou as mãos, olhou pela janela pequena da cozinha para o quintal escuro de Sônia, com o jardim que o marido falecido havia plantado e que ela mantinha vivo com a devoção de quem cuida de uma lembrança. Voltou para a sala com um copo de água e o rosto completamente composto. No carro de volta, Leonardo ficou no celular o percurso inteiro. Juliana ficou olhando pela janela e tomou a decisão que havia estado evitando por 2 meses. Na manhã seguinte, ligou para o Dr. Henrique Vasconcelos. Dr. Henrique tinha escritório nos Jardins. Havia sido o advogado que ela havia contratado 12 anos antes para estruturar a constituição do Grupo Solaris, e sabia de quase tudo o que importava saber sobre ela. Era uma das 6 pessoas. Preciso de uma reunião discreta, ela disse quando ele atendeu. Dissolução de vínculo conjugal. Terça-feira às 9. Ele disse, sem perguntar nada. A terça-feira começou com Juliana chegando 15 minutos antes ao escritório do Dr. Henrique, o que era incomum. Ela normalmente chegava no horário exato. Chegar antes era o corpo fazendo o que a mente havia decidido antes que ela tivesse terminado de decidir conscientemente. A reunião durou 1h40. Quando terminou, ela tinha um plano e um prazo e a sensação de quem passou de uma fase para outra sem possibilidade de voltar, que era desconfortável e necessária ao mesmo tempo, como a maioria das coisas que eram necessárias. O problema foi o que aconteceu no saguão do térreo. Ela saiu do elevador e Leonardo estava do outro lado do saguão de entrada, parado, de pasta na mão, com a expressão de alguém que acabou de ver alguma coisa que não esperava ver. 3 segundos de silêncio absoluto. Que coincidência, ele disse. É, ela disse. Eles ficaram parados um de frente para o outro, com a distância de um saguão entre eles. E havia algo naquele momento que era ao mesmo tempo muito simples e muito complicado. Como a maioria dos momentos que são o resultado de muitas coisas acumuladas, chegando a um ponto de superfície ao mesmo tempo. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou. Reunião jurídica. Assunto de contratos. Ela segurou a pasta com mais firmeza. E você? Reunião de parceria. Ele olhou para a pasta dela, para o logo discreto do escritório Vasconcelos no canto, e havia no olhar dele uma pergunta que ele não fez. A gente podia almoçar. Tem um japonês aqui perto que você gosta. Ela ficou olhando para ele por um momento. Para o terno, para a pasta, para a expressão que ela havia desistido de tentar decifrar completamente. Hoje não consigo. Ela disse, tenho outra reunião. Os ombros dele relaxaram de um jeito que ela reconheceu como alívio. E aquele alívio específico doeu de um jeito diferente de tudo que havia doído antes. Porque era o alívio de alguém que havia temido ser pego e não havia sido. E havia algo muito definitivo em ver isso com clareza. A gente se vê em casa. Ela disse, a gente se vê em casa. E ele repetiu. Ela foi para a saída sem olhar para trás. Naquela tarde, numa livraria do Itaim, onde ela às vezes parava quando precisava de um espaço que não fosse o escritório nem a casa, ela encontrou na prateleira de economia uma revista de negócios com uma reportagem de capa sobre o mercado imobiliário brasileiro. Ela não havia dado entrevista. Havia recusado o pedido da jornalista 3 meses antes. Como sempre recusava. Mas havia uma foto de arquivo no interior da revista, tirada num evento de setor de 3 anos antes, em que ela aparecia de perfil, parcialmente coberta por um colega de conselho que estava entre ela e a câmera. A legenda dizia apenas executiva do setor imobiliário. Sem nome, sem cargo, mas a foto mostrava as mãos. E no dedo anelar da mão direita havia o anel de casamento que ela ainda usava. Juliana fechou a revista e a colocou de volta na prateleira com cuidado, como se o objeto tivesse algum valor que ela precisava preservar. Pensou nas unhas vermelhas de Renata sobre os dedos de Leonardo no salão do Hotel Vertente Grand. Pensou em 4,2%. Pensou no Dr. Henrique e no plano que haviam traçado juntos naquela manhã. Tirou o segundo celular do bolso e mandou mensagem para Rodrigo,
Preciso dos resultados do rastreamento com prioridade máxima. Qualquer coisa que feche o nexo entre os documentos que ela acessou e movimentações de mercado externas é urgente. A resposta veio em menos de 1 minuto. Analista externo entrega amanhã cedo. Há algo. Você precisa ver. Ela guardou o celular e saiu da livraria. Do lado de fora, São Paulo estava naquele entardecer específico de novembro em que o calor do dia ainda não cedeu. Mas o sol já está baixo, o suficiente para pintar o horizonte de laranja. E havia na cidade aquela energia de fim de tarde que era ao mesmo tempo exaustão e promessa. Juliana ficou na calçada por um momento com a bolsa no ombro e o vento morno no rosto. Havia uma sensação que ela reconhecia, a sensação que antecedia os momentos em que tudo ia mudar. Não era medo, era concentração. Ela foi para o carro. O arquivo que o analista externo entregou continha 3 anos de rastro financeiro, documentado, com a paciência de quem entende que o diabo mora nos detalhes que ninguém tem disposição de verificar. As irregularidades eram sofisticadas. Não eram o tipo de coisa que aparece numa auditoria de rotina ou que salta aos olhos de alguém que não está procurando especificamente por ela. Eram o tipo de coisa que só aparece quando alguém com conhecimento suficiente do mercado se dá ao trabalho de correlacionar eventos que, vistos separadamente, podem ser coincidência, mas vistos em conjunto, formam um padrão que não tem outra explicação razoável. Renata Silveira havia usado os 3 relatórios de fluxo de caixa que havia acessado via direito de sócia minoritária para informar, de forma indireta e rastreável, apenas por alguém com acesso a múltiplas fontes de dados simultaneamente. Pelo menos 2 fundos de investimento com interesse competitivo no mercado de hospitalidade onde o Grupo Solaris operava. Um dos fundos havia ajustado uma proposta de aquisição de terreno em Balneário Camboriú 48 horas depois de Renata ter recebido acesso ao relatório de viabilidade interna do Grupo Solaris para aquele mesmo terreno. A oferta do fundo havia sido suficientemente maior do que a do Grupo Solaris para ganhar a negociação por margem mínima. O terreno de Balneário Camboriú era o terreno que havia sido escolhido para a primeira fase do projeto de Santa Catarina. O projeto de Santa Catarina era o contrato que Leonardo estava negociando com o Grupo Solaris. Juliana ficou sentada na sala de observação do Hotel Vertente Grand, com o tablet na mão, e leu o arquivo 2 vezes, do início ao fim, sem pular nenhuma página. Havia escolhido aquela sala conscientemente, porque havia uma simetria que ela não havia planejado, mas que reconhecia como adequada era naquele mesmo espaço, atrás daquele mesmo vidro, que ela havia visto tudo começar. Parecia correto que fosse também o lugar onde ela visse tudo o que havia para ver antes de agir. Quando terminou a segunda leitura, ficou olhando para o salão vazio do outro lado do vidro. É suficiente para o processo? Ela perguntou. Rodrigo estava sentado na única outra cadeira da sala pequena, com as mãos juntas sobre os joelhos. É suficiente para protocolar pedido de exclusão por justa causa e encaminhar para o Ministério Público. Mas vai ser um processo visível. Juliana. Não vai terminar em silêncio. Oi, Zay. O nome do Leonardo vai aparecer. Não como réu, mas como parte do contexto. A imprensa vai associar. Oi, Zay. Ela colocou o tablet sobre a mesa. Manda para o Dr. Henrique hoje. Quero que o processo seja protocolado na semana que vem. O que ela não havia planejado foi Leonardo aparecer no escritório do Dr. Henrique numa tarde que ela havia bloqueado especificamente para revisar a minuta do pedido de divórcio. Ela estava com o documento na mão, sentada à mesa de reunião do escritório do Dr. Henrique, quando a recepcionista abriu a porta com aquela expressão de quem está passando uma informação desconfortável e tentando fazê-lo com o menor dano possível. Tem um senhor que diz ser seu marido. Doutora Juliana. Ele está insistindo em... A porta abriu antes que a recepcionista terminasse a frase. Leonardo entrou com pasta na mão, e aquela postura que ele adotava quando estava com medo e não queria que ninguém percebesse, os ombros levemente para trás. O queixo um pouco erguido. Os movimentos mais controlados do que o habitual. O Dr. Henrique se levantou. Juliana não se levantou. O que é isso? Leonardo disse.
olhando para os documentos sobre a mesa. Uma reunião de trabalho. Ela disse que era verdade do jeito que sempre era verdade. Essa é uma minuta de divórcio. Ele entrou completamente na sala e ficou de pé do outro lado da mesa. E havia algo no rosto dele que ela havia visto apenas algumas vezes antes. A expressão de alguém que está processando múltiplas informações ao mesmo tempo e que nenhuma delas está sendo processada bem. Você estava planejando isso. Estou planejando muitas coisas. Juliana. Ele colocou as mãos abertas sobre a mesa e havia na voz dele uma mistura de raiva e de algo que ela levou um momento para identificar como desespero genuíno. Não o desespero de quem vai perder um jogo, mas o desespero de quem acabou de perceber que havia um jogo e que ele não sabia. O contrato de Santa Catarina. Se você protocolar divórcio agora, no meio das negociações, a outra parte vai interpretar como instabilidade. O projeto todo pode cair. Ela olhou para ele por um momento. Você está preocupado com o contrato? Ela disse. Não era uma pergunta. Estou preocupado com a construtora, com o legado do meu pai. Com Leonardo. A voz dela saiu mais baixa do que havia planejado, com aquela quietude específica que ela usava quando queria que o que ia vir a seguir fosse entendido completamente. Renata Silveira tem 4,2% do Grupo Solaris. O silêncio durou 4 segundos. Ela contou. O que você disse? Ele perguntou. A mulher com quem você está há pelo menos 3 meses. Ela disse. Sem pressa. Sem crueldade desnecessária. Com a clareza de quem diz uma coisa que vai ser dita apenas uma vez. É sócia minoritária do Grupo Solaris. E ela usou os direitos de acesso a documentos internos previstos nessa participação para repassar informações confidenciais a fundos concorrentes, incluindo informação sobre o terreno que foi comprado no lugar do terreno que o Grupo Solaris havia escolhido para o projeto de Santa Catarina. Leonardo ficou parado. O projeto de Santa Catarina que você está negociando. Ela disse. Com o Grupo Solaris. O Dr. Henrique estava junto à janela. Imóvel, com a expressão de alguém que está cumprindo a obrigação de testemunhar algo sem interferir nele. Isso é o que eu estou fazendo aqui. Juliana disse. E é isso que foi feito com você. Ela abriu a pasta e tirou o contrato de parceria da construtora Resende com o Grupo Solaris. O documento que havia passado semanas em negociação, o documento que havia sido a âncora de tudo que Leonardo havia estado construindo nos últimos meses, acreditando que estava construindo sozinho, com a ajuda de alguém que se importava com o que ele estava construindo. Ela destampou a caneta. Juliana, ele disse. E havia um aviso na voz. Mas era o aviso de alguém que já sabia que o aviso não ia adiantar. Ela assinou. Juliana Tavares. Presidente executiva. Grupo Solaris. Colocou o documento sobre a mesa, com a assinatura virada para cima, virada para Leonardo. Ele olhou para a assinatura, para o cargo impresso em letras claras, para o nome do grupo no cabeçalho do documento, o nome que ele havia lido centenas de vezes em relatórios e apresentações e artigos de imprensa sem nunca, em momento algum, conectar ao nome da mulher que dormia no mesmo quarto que ele. A expressão no rosto dele foi grande demais para ter um nome simples. Era a expressão de quem desfaz um mapa inteiro em tempo real e ainda não sabe o que o novo mapa vai mostrar. Você, ele disse, e a palavra saiu sozinha, sem continuação. You. Ela confirmou. O celular dele vibrou. Ela viu a notificação pelo ângulo. Viu o jeito como o rosto dele mudou ao ler. E soube antes que ele dissesse qualquer coisa. Renata havia sido mais rápida do que Juliana havia calculado. A associação pública entre o nome de Juliana Tavares e a rescisão do contrato com a construtora Resende havia sido plantada numa rede profissional com timing preciso, por alguém que havia recebido a informação antes da formalização e que sabia exatamente como usá-la para causar o máximo de dano antes que o Grupo Solaris pudesse controlar a narrativa. Era uma informação que só uma pessoa poderia ter fornecido naquele momento específico. O segundo celular de Juliana vibrou. Rodrigo. Viu o que saiu.
Precisamos conversar agora. Ela olhou para Leonardo, que estava olhando para o celular com aquela expressão que ela agora conseguia nomear. Era a expressão de alguém que acabou de entender que esteve num tabuleiro cujas regras ele desconhecia completamente, movendo peças que não eram suas, para objetivos que não eram os dele, a serviço de uma estratégia que nunca havia sido sobre ele. Eu precisava que você não soubesse, ela disse, sem que ele tivesse perguntado, por razões que eu sei agora que deveriam ter sido diferentes. Mas precisava. Ele ficou olhando para ela por um momento longo. A gente precisa conversar. Ele disse. Sim. Ela concordou, mas não agora. Ela pegou a pasta, acenou com a cabeça para o Dr. Henrique e saiu da sala com o segundo celular na mão, já discando para Rodrigo. Atrás dela, Leonardo ficou parado com o documento sobre a mesa e a assinatura virada para cima. A mesa de carvalho da sala de reuniões do Grupo Solaris tinha sido escolhida por Juliana anos atrás porque ela queria algo que durasse. Eram 12 cadeiras ao redor dela. E naquela manhã de quinta-feira, 11 delas estavam ocupadas antes que Renata Silveira chegasse os 6 membros do Conselho de Administração. O Dr. Henrique, 2 advogados do Departamento Jurídico Interno, Rodrigo e Juliana na cabeceira. A 12ª cadeira foi ocupada com 10 minutos de atraso. Renata entrou com um advogado, um homem de terno escuro que Juliana havia pesquisado na noite anterior e que havia confirmado ser especialista em direito societário com reputação de agressividade em negociações de exclusão de sócios. A escolha de advogado dizia alguma coisa. Não que Renata acreditasse poder ganhar, mas que ela pretendia tornar o processo caro o suficiente para que vencer tivesse um preço. Renata sentou, olhou para Juliana com a atenção calculada que Juliana já conhecia de cor, e disse, obrigada por me convidar, Juliana. Embora eu ache que o nível de formalidade dessa convocação foi exagerado para o que é. No fundo, uma divergência entre sócias com visões diferentes sobre governança. Não é uma divergência, Juliana disse. É uma audiência de exclusão por justa causa, fundada em uso indevido de informação privilegiada, com dano mensurável ao patrimônio da empresa. O advogado de Renata abriu uma pasta volumosa com a eficiência de quem está encenando competência. Minha cliente exerceu os direitos previstos no Estatuto Societário dentro dos parâmetros legais vigentes. Qualquer correlação entre o acesso a documentos e movimentações de mercado externas é especulação, sem nexo causal, demonstrado o Fundo Pinheiro Capital. Rodrigo disse, com a voz tranquila de quem está lendo uma lista. Ajustou sua proposta de aquisição do terreno de Balneário Camboriú em 48 horas após sua cliente receber acesso ao nosso relatório de viabilidade para aquele mesmo terreno. O Pinheiro Capital tem, em sua composição societária indireta, participação da RS Estratégia, empresa, da qual sua cliente é sócia majoritária. Silêncio. Esse nexo, Rodrigo continuou, no mesmo tom, está documentado em 347 páginas que o Dr. Henrique vai protocolar hoje junto ao Ministério Público, independentemente do resultado desta audiência. O advogado de Renata não fechou a pasta, mas parou de falar por um momento que era longo o suficiente para ser notado por todo mundo na sala. Juliana ficou olhando para Renata, não para o advogado. O que eu quero entender, antes da formalização. E por quê? Você tem 4,2% de uma empresa que vale o que vale. Foi paga dentro do prazo em todos os exercícios. Nunca houve obstrução ao exercício dos seus direitos como sócia minoritária. Então qual é a lógica? Renata ficou quieta por um momento. Depois algo no rosto dela cedeu. Não muito. Apenas o suficiente para mostrar que ela havia desistido de uma camada de performance e estava calculando o que vinha embaixo. Você sabe o que é trabalhar anos num setor, Renata disse. Construir relacionamentos. Abrir portas. E então, ser tratada como um número no cap table, que serve enquanto é conveniente e é ignorada quando não é. A voz dela tinha uma raiva que era velha demais para ter nascido nessa disputa específica.
Eu ajudei a abrir portas para investidores que vieram para esse grupo quando você precisava de capital. E quando o grupo ficou grande o suficiente para não precisar mais de ninguém, os minoritários que ficaram viraram empecilhos. Você foi remunerada de acordo com o investimento em todos os exercícios fiscais. Juliana disse. Ser remunerado não é a mesma coisa que ser respeitado. Não. Juliana concordou. E havia na voz dela uma calma que não era fria. Era só muito firme. Mas usar informação privilegiada para prejudicar a empresa, cujas cotas você detém, também não é a mesma coisa que exigir respeito. É crime. E você sabia que era crime quando fez. O advogado de Renata colocou a mão no braço dela. Contendo. Renata olhou para a mão dele. Depois olhou para Juliana. E havia naquele olhar a expressão específica de quem percebe, num momento muito preciso, que o jogo acabou e que percebeu tarde demais. Qual é a proposta? O advogado perguntou. Porque advogados experientes sabem quando parar de defender e começar a negociar. Não há proposta. Juliana disse. Há um processo. O Dr. Henrique vai protocolar hoje. Sua cliente tem o direito de responder dentro do prazo legal. Se houver colaboração com as investigações do Ministério Público, isso será levado em consideração pelo promotor. Não por mim. Renata levantou-se antes que o advogado guardasse os documentos. Olhou para Juliana uma última vez, com aquela raiva antiga, a raiva de quem construiu uma narrativa de injustiça por tempo suficiente para que a narrativa se tornasse a única coisa real que ela ainda tinha. Você vai se arrepender disso, Renata disse. Talvez. Juliana disse. Mas não hoje. A porta fechou. Rodrigo soltou um ar longo e controlado. Um dos advogados internos começou a digitar. O Dr. Henrique abriu a pasta de protocolos com a meticulosidade de sempre. Juliana ficou olhando para a cadeira vazia por um momento antes de se virar para o conselho e dizer: próximo ponto da pauta. A ação de Sônia Braga foi protocolada numa sexta-feira à tarde, o que o advogado dela havia escolhido deliberadamente para pegar o final de semana sem possibilidade de resposta imediata. Era uma tática de pressão psicológica, mais do que jurídica, fazer a notícia chegar num momento em que não havia nada que pudesse ser feito imediatamente, e deixar o silêncio do fim de semana trabalhar. A ação alegava que o Grupo Solaris havia sido desenvolvido e consolidado durante o período do casamento de Juliana com Leonardo, e que, portanto, havia direito de partilha sobre parcela do patrimônio do grupo segundo os anos de convivência conjugal. O argumento ignorava a documentação de fundação pré-matrimonial. Mas um processo não precisa ter mérito para existir, e processos, sem mérito, consomem tempo, energia e narrativa pública, da mesma forma que processos com mérito. Juliana passou o final de semana lendo os documentos de constituição original do Grupo Solaris, que ela guardava em cópias físicas num cofre no escritório e que ela não havia precisado consultar em anos porque os conhecia de memória. Estava verificando não o conteúdo, que ela sabia, mas as datas, os protocolos, os carimbos, a cadeia de documentação que precisaria estar absolutamente impecável para sustentar o pedido de extinção sumária. Na segunda-feira, 3 horas com o Dr. Henrique. Na terça, análise do departamento jurídico, processo com baixa probabilidade de prosperar. Alta capacidade de gerar ruído durante 6 a 12 meses de tramitação. Na quarta-feira de manhã, a decisão, para pedir extinção sumária. O Dr. Henrique disse, com a xícara de café intocada à sua frente: você vai precisar apresentar o histórico completo de fundação, incluindo os documentos do Trust. Juliana ficou quieta. O Trust era uma estrutura que ela havia montado 7 anos antes para proteger os ativos do grupo de ações de credores e disputas societárias, completamente legal, estruturada com cuidado por especialistas em planejamento patrimonial, revisada anualmente. Mas a existência do Trust e os detalhes de sua composição eram informações que ela havia mantido privadas porque revelavam uma camada da arquitetura financeira do grupo que não precisava ser pública para funcionar. E que, uma vez pública, ficaria pública para sempre,
Quanto tempo tenho? Ela perguntou. 2 dias. Depois disso, o prazo processual começa a comprometer a posição. Ela foi para casa naquela noite e ficou sentada na mesa da cozinha com uma xícara de chá que esfriou sem que ela bebesse. Ficou pensando naquilo que havia construído, em como havia construído, em por que havia construído da forma que havia construído, e em quanto dessa forma havia sido sobre proteção legítima e quanto havia sido sobre manter uma distância que tornava possível continuar sendo. Para algumas pessoas. Simplesmente Juliana. Na manhã seguinte, ela ligou para o Dr. Henrique. Abre o trust. Ela disse. Apresenta tudo. Tem certeza? Tenho. Ela estava de pé junto à janela do escritório, olhando para São Paulo lá embaixo. Não vou ficar refém de um processo sem mérito, por causa de uma estrutura que não tenho razão para esconder. O que eu construí está em pé, com ou sem a narrativa de confidencialidade. Se a imprensa quiser escrever, que escreva. Escrever sobre um trust legal não me destrói. O Dr. Henrique ficou quieto por um momento. A imprensa vai escrever sobre mais do que o trust. Vai escrever sobre você, sobre quem você é. Vai sair tudo o que você manteve fora dos holofotes todos esses anos. Isai, ela disse. Já era hora. O protocolo foi feito na tarde de quarta-feira. Na manhã de quinta-feira, o juiz responsável aceitou o pedido de extinção sumária. O processo de Sônia foi encerrado antes de completar 2 semanas. A imprensa escreveu. 3 dias de cobertura. A história de Juliana Tavares, fundadora do Grupo Solaris, que havia construído um dos maiores grupos de hospitalidade do país em silêncio absoluto. Que havia sido casada com um engenheiro que não sabia quem ela era, cuja sócia minoritária havia tentado usar a participação como alavanca. Era uma história com todos os elementos que a imprensa de negócios e a imprensa de comportamento gostavam. Juliana deu uma única entrevista, de 20 minutos, para um veículo de economia que ela respeitava, e recusou todas as outras. Sônia Braga não ligou. Juliana não havia esperado que ligasse. Leonardo apareceu no escritório numa tarde de segunda-feira. 3 semanas depois da reunião no escritório do Dr. Henrique, sem avisar, sem e-mail, sem mensagem prévia. A recepcionista ligou perguntando o que fazer com a voz de quem tinha consciência de que essa era uma pergunta que não tinha resposta errada e que, portanto, era difícil de responder. Juliana ficou parada com o telefone na mão por um momento, olhando pela janela do 23º andar para a cidade lá embaixo. Manda entrar, ela disse. Ele entrou sem terno, de camisa simples com as mangas dobradas, sem uma pasta, sem nenhum dos adereços que ele usava para parecer o que precisava parecer em função do contexto. Havia algo na forma como ele se movia pelo escritório dela que era diferente de tudo que ela havia visto nos últimos anos. Era apenas um homem atravessando uma sala sem tentar ser nada além disso. E isso era, de certa forma, mais difícil de olhar do que todas as versões performáticas que ela havia observado ao longo do tempo. Ele ficou de pé do outro lado da mesa, com as mãos nos bolsos da calça, e disse: Eu não vim para negociar nada, nem para pedir que você mude alguma coisa que você já decidiu. Isai, ela disse, terminei com a Renata 3 semanas atrás. Antes da reunião no escritório do Dr. Henrique, ele disse isso de forma plana, sem inflexão de quem está pedindo crédito. Não que isso mude o que foi. Só achei que você devia saber. Não muda o que foi. Ela concordou. Ele tirou a mão do bolso e colocou sobre a mesa um envelope. Ela olhou para o envelope sem tocá-lo. O que é isso? Minha mãe entrou com uma ação que não devia ter entrado. A voz dele estava quieta e direta, sem a modulação de performance que ela havia aprendido a identificar. Eu sei que foi extinta, mas ela fez isso usando o nome de uma relação que existe por causa de mim. E eu precisava fazer alguma coisa que fosse mais concreta do que mandar uma mensagem dizendo que eu discordava. O que tem no envelope renúncia formal e irrevogável a qualquer reivindicação futura sobre ativos do Grupo Solaris, independentemente do resultado, do divórcio ou de qualquer processo subsequente.
redigida por um advogado que não tem nenhuma conexão com a construtora Rezende, nem comigo profissionalmente. Com firma reconhecida. Juliana ficou olhando para o envelope. Por que você fez isso? Ela perguntou. Ele ficou quieto por alguns segundos. Não era o silêncio de alguém sem resposta. Era o silêncio de alguém escolhendo as palavras. Com cuidado, porque as palavras que tinha usado antes da hora errada haviam custado caro o suficiente para que ele tivesse aprendido a não desperdiçá-las. Porque você construiu isso sozinha. Ele disse. Antes de mim. Durante. E claramente depois. Eu entendo isso agora de um jeito que não entendia antes. E não porque você me explicou. Mas porque eu finalmente parei de olhar apenas para o que eu estava construindo e olhei para o que havia ao redor. Uma pausa. E por que usar uma estrutura judicial para pressionar alguém que foi tratada injustamente por mim seria uma covardia que eu não consigo cometer. Mesmo que eu pudesse. O silêncio que se instalou depois disso era diferente dos silêncios que haviam existido entre eles nos últimos anos. Não era o silêncio de duas pessoas sem assunto. Era o silêncio de duas pessoas que chegaram ao mesmo lugar por caminhos diferentes e que ainda estão entendendo o que encontraram quando chegaram. O que você quer? Leonardo, ela perguntou, com a clareza direta de quem não tem mais energia para a linguagem oblíqua. Quero saber se existe alguma possibilidade. Ele não olhou para a mesa nem para a janela enquanto disse isso. Olhou para ela. Não estou pedindo que você esqueça o que aconteceu. Não estou pedindo que você confie de volta, como se nada tivesse sido quebrado. Estou perguntando se existe possibilidade de chegarmos a algum lugar diferente do que estamos agora. Ela ficou olhando para ele. Pensou nos 6 anos de casamento e nos anos antes disso de construção solitária. Pensou na parede que havia erguido em volta de quem ela era e no quanto essa parede havia contribuído para que o espaço entre eles ficasse grande o suficiente para que uma terceira pessoa achasse lugar. Pensou no que havia perdido e no que havia protegido. E se os dois podiam ter sido a mesma coisa ao mesmo tempo, então disse, eu não sei. Ele assentiu devagar, como se a resposta fosse mais honesta do que havia esperado encontrar. E, portanto, mais valiosa do que qualquer coisa mais definitiva teria sido. Isso é suficiente, ele disse. Por agora. Isso é suficiente. Ela olhou para o envelope sobre a mesa, para a janela atrás dele, com São Paulo se estendendo em todas as direções. Para ele, de pé no escritório, que ela havia escolhido ela mesma. Num andar que ela havia construído ela mesma. Numa empresa que havia começado ela mesma. Num dia que havia chegado da forma que havia chegado, porque algumas coisas precisam chegar do jeito que chegam para que outras possam começar. Vou ler o documento. Ela disse. E depois a gente conversa. Tudo bem. Ele disse. Havia naquelas 2 palavras uma contenção que ela reconheceu como a primeira coisa genuinamente dele, que ela havia ouvido em muito tempo. Talvez a primeira coisa genuinamente dele, desde que havia começado a distância. E era pequena demais para significar tudo, mas grande demais para ser ignorada. Ele pegou o envelope de volta para deixar com a recepcionista, porque ela havia pedido isso com um gesto de cabeça, e foi em direção à saída. Na porta. Parou. Uma coisa, ele disse. Oque. O Hotel Vertente Grande. Ele hesitou por um segundo, como se ainda estivesse organizando a informação que já havia organizado várias vezes, mas que ainda pesava de forma diferente, toda vez que era dita, em voz alta. Era seu também. Ela ficou quieta por um momento. Era. Ela disse. Ele olhou para ela com aquela expressão que ela não conseguia nomear completamente, que era grande demais e misturada demais para ter um nome simples, que era amargura e admiração e algo que era quase, mas não completamente, o começo de um entendimento. Claro que era, ele disse, mais para si mesmo do que para ela. E saiu. 3 meses depois. O processo de exclusão de Renata Silveira foi concluído. A documentação encaminhada ao Ministério Público resultou em investigação formal por uso indevido de informação privilegiada. E o processo seguiu o curso que os processos seguem lento, metódico, sem dramatismo, sem pressa,
O nome de Leonardo apareceu nas coberturas jornalísticas por 2 dias, como contexto, não como agente, e depois desapareceu porque não havia substância para mantê-lo ali. A construtora Resende não fechou o contrato de Santa Catarina com o Grupo Solaris, mas não faliu. Leonardo reestruturou a empresa ao longo dos meses seguintes, com uma sobriedade que os relatórios de mercado descreviam como conservadorismo e que ela, lendo entre as linhas, reconhecia como o ajuste de alguém que havia aprendido algo a custo e havia decidido aplicar o aprendizado. O Grupo Solaris encontrou outro executor para o projeto de Santa Catarina. O projeto seguiu o cronograma. Numa tarde de fevereiro, numa livraria do Itaim, o celular pessoal de Juliana vibrou com uma mensagem de Leonardo. Posso te ligar essa semana? Ela ficou olhando para a mensagem com a revista de economia nas mãos. No corredor entre as prateleiras de negócios e as prateleiras de literatura, com o barulho suave da livraria ao redor. Depois respondeu, quarta-feira, depois das 6. Guardou o celular. Colocou a revista de volta na prateleira. Saiu da livraria. Do lado de fora. São Paulo estava naquele início de entardecer de fevereiro, em que o calor ainda é úmido e o céu ainda não decidiu a cor antes de escurecer. E havia na cidade o movimento de fim de tarde, que era ao mesmo tempo exaustão de tudo o que havia acontecido durante o dia e energia para o que estava prestes a acontecer depois. Juliana ficou na calçada por um momento. A cidade era enorme e indiferente e estava sendo construída e desfazendo coisas ao mesmo tempo, como sempre havia feito. Como continuaria fazendo depois que todos os processos tivessem sido encerrados e todos os documentos tivessem sido assinados e todas as conversas de quarta-feira à noite tivessem acontecido ou não tivessem acontecido. Ela havia construído muita coisa nessa cidade. Estava começando a entender que construir e deixar espaço para o que não se controla podiam ser, com cuidado suficiente e tempo suficiente. A mesma habilidade aplicada de formas diferentes. Ela foi para o carro, a cidade continuou sendo construída atrás dela.